Fala galera, hoje é dia de Sandman, Os Caçadores de Sonhos. É uma história do selo Vértigo da DC, escrita por Neil Gaiman e P. Greg Russell e desenhada por Craig Russell no ano de 2009. Uma raposa e um texugo fazem uma aposta para enganar um monge e ficar com seu templo. Mas a raposa se apaixona pelo monge, e por causa disso, um pedido é feito ao Lorde do Sonhar. Os Caçadores de Sonhos é uma história que foi escrita pelo Neil Gaiman originalmente como um livro, uma fábula japonesa em prosa, que foi publicada como um livro ilustrado ao lado do desenhista Yoshitaka Amano em 1999. Mas aqui, em 2009, essa história recebeu uma adaptação em quadrinhos. As duas histórias são exatamente as mesmas, mas em formatos diferentes. Por isso, a contada aqui é a versão em HQ. E como essa história se passa à parte da série principal de Sandman, não é necessária uma leitura prévia, mas conhecer a história original talvez te ajude com todo o conceito do Reino do Sonhar. Por isso, eu vou deixar o link para o compilado que eu fiz com toda a história de Sandman aqui na descrição. Mas se você já assistiu o vídeo ou já conhece Sandman, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. No folclore japonês, a raposa e o texugo eram considerados ilusionistas e que viviam pregando peças. Sendo assim, a história começa com um humilde e jovem monge que vivia sozinho num pequeno templo, na encosta de uma montanha isolada. Ele cuidava do templo e tudo corria em paz, até o dia em que uma raposa e um texugo passaram por ali e viram um monge capinando um pequeno canteiro de inhames. O texugo olhou para o monge, para o templo, e fez uma oferta para a raposa. Quem conseguisse afastar aquele homem do seu templo ficaria com o lugar. Era um local afastado e com certeza muito melhor que qualquer toca de raposa ou de texugo. Então a raposa aceitou. O texugo foi primeiro, e naquela noite de lua cheia, o monge escutou um grande tumulto do lado de fora do templo e viu 5 guerreiros nos seus cavalos. O líder segurava uma grande espada e gritava, dizendo ao monge que o próprio imperador o chamava, e ele deveria viajar imediatamente ao seu palácio. De forma calma, o monge se curva e diz que tudo bem, mas que era estranho o imperador mandar um texugo para dar essa mensagem. Acontece que um dos cavalos, em vez de ter um rabo de cavalo, tinha uma cauda de texugo. Assim, o monge ri e volta para o templo, com o exército indo embora, enquanto a pequena raposa também ria pela floresta. No próximo dia, uma tempestade caiu, e nela o monge ouviu o som de um choro. O monge saiu para ver o que era e encontrou uma garota caída na chuva. O monge a ajudou a se levantar e, ensopada, viu como ela era a mulher mais linda que ele já tinha visto na vida. Enquanto se secava, a garota dizia que era filha única do governador de uma província próxima, e enquanto viajava com um grupo de mulheres, elas foram atacadas por bandidos e só ela conseguiu fugir. O monge lhe deu alimento, e a garota agradeceu, dizendo que enquanto fugia, ouviu que os bandidos subiriam a montanha até ali. Então o monge deveria fugir até a província próxima, onde o governador inclusive lhe daria uma recompensa. Com um ar calmo e um quase sorriso no rosto, o monge pergunta como a filha de um governador poderia ser uma raposa. Porque ele nunca tinha visto olhos tão verdes como os dela num rosto humano. Assim, a raposa foi descoberta e ela volta para a floresta no meio da tempestade. O monge entendeu o padrão. Então, quando 7 noites depois, um grupo de demônios surgiu entre as árvores ordenando que o monge saísse daquele templo, ele sabia do que se tratava. Com um galho em chamas, o monge os atacou, dizendo que não iria a lugar nenhum, revelando que o tal exército de demônios era mais uma vez uma ilusão do texugo. E com a cauda queimada, ele vai embora dali. Naquela manhã, a raposa surgiu mais uma vez, só que agora não com ilusões, mas sim com um pedido de desculpas.
A raposa disse que o texugo fugiu para outra província com a cauda e a dignidade queimadas. E ela vai embora também. Ela só queria um lugar bom como aquele para ficar, diferente das cavernas e tocas que passou a vida toda. E o monge diz então que a raposa pode ficar, se não usar mais nenhum dos seus truques nele. Desse jeito, o monge passou a ver a raposa de tempos em tempos caminhando entre a vegetação, e vê-la por ali fazia o monge sorrir. Mas o que o monge não sabia é que, desde que ele atirou daquela lama no meio da tempestade, a raposa tinha se apaixonado por ele. E esse seria o motivo de muito sofrimento, mágoa e de uma jornada incomum. Naqueles tempos, existiam muitas criaturas pelo mundo, desde fantasmas, feras, espíritos, deuses e demônios. Numa noite, a raposa vê uma luz na floresta e percebe que se tratavam de criaturas brilhantes, nem vivas nem mortas. Criaturas conversando sobre ordens. O seu mestre ordenou a morte do monge. Numa primeira noite, o monge iria sonhar com uma caixa preta. Na segunda noite, com uma chave. E na terceira noite, ele iria abrir aquela caixa e ficaria preso nos sonhos até a morte. Na manhã seguinte, então, depois de ouvir tudo isso, a raposa foi até a sua antiga toca para pegar algo que tinha encontrado há um tempo atrás. Algo que a raposa adorava e dizia ser a sua mais preciosa posse. Era uma escultura de um dragão esculpido em jade com pequenas pedras de rubi nos olhos. A raposa levou a escultura até o mar, onde a ofereceu, pedindo em troca por uma forma de salvar o monge. E, de volta na sua toca, naquela noite, a raposa sonhou. Ela sonhou com um lugar deserto, onde encontrou o Lorde do Sonhar, uma raposa enorme, negra, com a ponta da cauda branca. A raposa do Sonhar agradece pela escultura de dragão, que era, na verdade, de um amigo. Por ali, a pequena raposa vê animais estranhos, do tamanho de leões, mas com um tipo de tromba que farejava. Aquele era um bacu. Um bacu era um devorador de sonhos. Quando alguém que tem um sonho ruim acordar, deve chamar um bacu para devorar aquele sonho ruim, o levando para longe. A pequena raposa então pergunta o que acontece se alguém capturar um bacu depois que ele já consumiu um sonho ruim. Pensando que assim ela impediria que o monge tivesse o sonho que as criaturas enviaram para capturá-lo. Mas a raposa dos sonhos diz que um bacu é um animal muito forte. Então a pequena raposa responde que ela é astuta e corajosa e morreria pelo monge. A ponta da cauda da grande raposa dos sonhos então começa a aparecer a lua, e o Lorde do Sonho se torna a própria noite. Assim, a pequena raposa acorda, sabendo o que deve fazer. Naquela manhã então, a pequena raposa sai da floresta enquanto o monge cortava lenha, e ela lhe deseja bons sonhos. Longe dali, em Kyoto, na 17ª melhor casa da cidade, vivia Onmyoji, o mestre de Yin Yang, um tipo de vidente. Ele era muito rico, era visto até como alguém divino, tinha uma esposa e uma concubina. E ele dominava demônios e espíritos, tinha um inigualável conhecimento, era respeitado e temido. Mas apesar de tudo isso, ele não era feliz. Isso porque Onmyoji tinha medo, não da morte ou de algo nem de alguém, apenas sentia medo. Ele mantinha numa casa nos arredores da cidade 3 mulheres, a jovem, a de meia idade e a idosa. Então, certa noite, ele foi até elas e perguntou à idosa como poderia encontrar paz. E a idosa respondeu que pode encontrar paz no túmulo. Para mais jovem, Onmyoji perguntou por que ele não consegue encontrar paz. E a resposta foi porque ele estava vivo. E para de meia idade, ele perguntou onde poderia encontrar a paz. Então ela respondeu e lhe indicou aquele pequeno templo do jovem monge.
Um monge que tinha a paz que Onmyoji tanto desejava. E a mulher oferece uma forma de conseguir isso. O monge deveria morrer sem sofrimento, e ele teria até a lua cheia para causar isso, ou Onmyoji morreria no seu lugar. Assim, o mestre do Yin Yang fica satisfeito com o que escuta. Ele paga as mulheres e volta para casa para tramar contra o monge. Foi assim que ele enviou aqueles demônios que a raposa viu. E os demônios voltaram com um pedaço da sombra do monge. E então Onmyoji começou o ritual, mandando os 3 sonhos. Na primeira noite, o monge sonhou com a casa do seu pai. O seu pai que tinha se matado ali. E ele lhe deu uma pequena caixa preta. Mas o monge não conseguiu abri-la. E nesse mesmo sonho, ele viu a cauda de uma raposa andando pela casa. Naquele dia, o monge ficou pensando nesse sonho, até que na segunda noite ele sonhou com o seu avô, mesmo ele já estando morto. O seu avô surgiu lhe dando uma chave, enquanto uma raposa o observava de longe. E o monge acordou com a mão apertada, mas vazia. Então na terceira noite, já esperando um novo sonho, os sonhos não vieram. Mas quando o monge acordou, ele encontrou outra coisa no seu caminho. Ele encontrou o corpo da raposa. A raposa não estava morta, mas estava quase. O monge a levou para dentro do templo e fez uma prece para Buda, pedindo para salvar a pequena raposa. Ele sabe que a raposa tentou defendê-lo nos sonhos. Então ele faz uma prece para Buda, outra para Kishibojin, que era um demônio antes de encontrar Buda. E fez uma outra prece para Binzuru Harada, aquele que Buda proibiu de entrar no Nirvana. Mas no final das suas preces, a raposa continuava quase morta. Assim, o monge decidiu sair do seu templo e levou a raposa nos braços para uma vila próxima, procurando por ajuda. Mas no caminho, na descida, ele encontrou um homem velho no meio de uma ponte. O homem agrediu o monge, dizendo que ele tinha abandonado seu templo. E o monge responde que era necessário, porque ele não queria que a pequena raposa morresse. O velho diz que a raposa não está morta ainda, mas está com o rei dos sonhos. Só que esse assunto não cabe ao monge, é um assunto dos espíritos das raposas. E então, insistindo em não abandonar a raposa, o velho não viu outra opção e deu uma tira de papel, com alguma coisa escrita que o monge não conseguia ler. E quando o monge olhou de novo para a ponte, não tinha mais ninguém ali. Acontece que aquele velho era Binzuru Harada, respondendo às suas preces. O monge então voltou para o templo com a raposa nos braços, e naquela noite, percebendo como um pedaço da sua sombra faltava, ele deitou ao lado da raposa, passando a mão nos seus pelos macios, e encostando a cabeça em cima daquela tira de papel. Assim ele dormiu. Na escuridão, o monge viu luzes, como vagalumes, que criaram uma ponte o levando por caminhos espinhentos e de ossos, por pântanos e por jardins, passando por uma cabana num lago, onde 2 irmãos pescavam. Eram Caim e Abel. E o monge lhes mostrou a tira de papel, então Abel indicou um caminho, e foi morto pelo irmão por isso, como sempre. Seguindo por um caminho que levava por uma colina, ele chega num portão de madeira dourada, com animais entalhados, e ao acionar um gongo do portão, um pássaro monstruoso com a cabeça de um leão, dentes afiados, cauda de serpente e enormes asas, um Itsumade, aparece. E ele pergunta o que aquele visitante quer com o seu mestre. Então o monge lhe mostra a tira de papel que agora brilhava, e o animal lhe dá passagem, abrindo o portão. Mais pra frente, o monge encontra um corvo que já foi um homem numa outra vida, e ele o leva até um tipo de casa, onde o monge imaginava como seria o rei dos sonhos, um velho com uma barba longa, ou o próprio Buda, ou um monstro metade demônio, metade dragão.
Mas diferente do que ele imaginava, surge na sua frente um homem pálido, com um semblante triste e uma voz fria. Era o Lorde Moldador. Era o sonho. Para ele, o monge pediu pela vida de uma raposa perdida no sonhar. Mas Morpheus diz que talvez o desejo da raposa seja estar ali. O monge diz que Buda ensinou a amar e reverenciar todas as coisas vivas. Mas não era por isso que o monge queria salvar a raposa. Acontece que, para se tornar um monge, ele tinha deixado para trás todos os laços com o desejo. Mas mesmo assim, ele se apaixonou quando salvou aquela mulher. O monge amava a raposa. Entendendo, Morpheus leva o monge por um caminho escondido atrás de uma cachoeira e conta que a raposa sonhou o sonho do monge. Ele tinha sido amaldiçoado e a raposa sonhou os 2 primeiros sonhos com ele e o último ela sonhou no seu lugar. Assim, Morpheus lhe mostra a caixa preta onde a raposa estava. E quando o monge a abre com a pequena chave, ele caminha para dentro dela. Dentro da caixa, o monge encontrou um espelho no chão e nele viu a garota, a raposa. A garota questiona o que ele faz ali. Ela deu a sua vida pelo monge. Ela caçou os Baku e entrou nos sonhos do monge, pegando a caixa e a chave. E esperou na porta do templo o 3º sonho chegar. E ela o sonhou no seu lugar. Nesse sonho, ela abriu a caixa e ficou presa ali, onde o seu corpo iria seguir até a morte. Com isso, o Onmyoji morreria no seu lugar e o monge continuaria vivo. Mas o monge não queria perder a raposa assim. Ele estava ali para libertá-la. Então o monge lê o nome que estava naquela tira de papel e assim Morpheus aparece. O monge diz que o sonho que a raposa sonhou era dele e ele o quer de volta, mesmo compreendendo que ele iria morrer no seu lugar. O Lorde do Sonho não se alterou, mas o monge sentiu que ele concordava e que isso era o certo a se fazer. Então Morpheus tirou a raposa daquele espelho. A garota não queria isso, o sonho prometeu ajudá-la e ele a ajudou. Mas agora ele ajudou o monge também. E isso não era justo, porque realmente a vida não é justa, nem nos sonhos. Pelo menos Morpheus lhe dá um último momento a sós, e o monge e a raposa se despediram, ou sonharam que se despediram. Quando terminaram as suas despedidas, o Rei dos Sonhos voltou. E enquanto a raposa dizia que teria dado a vida por ele, o monge pede para que ela viva. E o monge pede para que ela não procure vingança, mas procure por Buda. E assim ele se vai. A raposa fala com o Lorde do Sonhar, a Raposa dos Sonhos, dizendo que tudo que fez foi em vão. Mas a Raposa dos Sonhos diz que nada é em vão. Sempre existe um aprendizado, seja na felicidade ou na tristeza, no amor e na dor. Então a raposa promete que vai procurar por Buda, como o monge pediu, mas antes vai procurar por vingança. Na manhã seguinte, a raposa acordou do lado do corpo do monge. A sua respiração era fraca e a sua pele ficou pálida. Então no outro dia ele morreu pacificamente e foi enterrado na encosta da montanha ao lado do seu templo. A lua cheia veio e Onmyoji continuou vivo. Então ele enterrou os itens que usou para fazer a sua maldição. E agora ele não sentia mais medo. Ele estava feliz. Até que um dia ele recebeu uma visita de uma garota de olhos verdes. A mulher mais linda que ele já viu. Depois de ler o seu Yin Yang, ela pagou pelos seus serviços e foi embora. Mas Onmyoji não parava de pensar nela e ordenou que descobrissem onde a garota vivia. A garota surgia nos sonhos do Onmyoji e assim ele não tinha mais interesse na sua esposa nem na sua concubina.
Ele só conseguia pensar na garota de olhos verdes. Quase delirava com ela. Onmyoji consultou as 3 mulheres na casa afastada que ele mantinha, e elas riram quando ele perguntou quando seria um bom dia para visitar aquela garota. Assim, no outro dia, ele apareceu naquele pequeno templo onde ela agora vivia. A garota foi gentil e lhe ofereceu um jantar, até que Onmyoji declarou seu interesse por ela. Mas a garota disse que isso estaria totalmente fora de questão. Onmyoji tinha uma esposa e até uma concubina. Ele a abandonaria assim que se cansasse dela. Mas se um dia ele estivesse livre, então que a procure. E Onmyoji disse que faria isso. A garota também diz que Onmyoji tem uma casa, e enquanto ele tenha isso, ele nunca estaria totalmente ali com ela. Ele sempre teria para onde ir embora. Então, quando ele não tiver mais a sua casa, ele deveria procurá-la. E Onmyoji disse que faria isso. Mas a garota também disse que Onmyoji tinha os seus espíritos e demônios, que poderiam até transformá-la num pássaro ou algo assim, caso ela o desagrade. Mas se ele não tivesse esse poder, então ele deveria procurá-la. E Onmyoji disse que faria isso. Assim, tomado pelo desejo, Onmyoji até tentou tocá-la, mas a garota se esquivou, tão ágil como uma raposa. Na noite seguinte, 2 incêndios aconteceram em Kyoto. A 17ª melhor casa da cidade foi queimada, totalmente destruída, inclusive com os seus residentes dentro. Servos, uma esposa e uma concubina. E a segunda foi uma casa nos limites da cidade, onde viviam 3 mulheres que se diziam cartomantes, mas elas não foram encontradas. Os ossos que foram encontrados não eram delas. Assim, Onmyoji chegou na manhã seguinte naquele pequeno templo, levando todos os seus pergaminhos e artefatos mágicos, dizendo para a garota que estava livre daquilo e era totalmente dela agora. Mas ele ainda tinha uma coisa, as suas roupas caras, e assim ele as tirou. Sem casa, sem esposa, sem concubina, sem magia e sem roupas, Onmyoji não tinha mais nada. Então a garota iria lhe dar uma coisa. Assim, ela se aproximou do seu rosto, como quem iria dar um beijo na sua testa. E então, com os dentes afiados de uma raposa, ela arrancou um dos olhos de Onmyoji. E a única coisa que ele viu depois foi uma cauda avermelhada indo embora. Ela deixou Onmyoji vivo, porque o monge não gostaria que ela o matasse. Mas ele perdeu tudo, inclusive a sua sanidade. Onmyoji foi visto por Kyoto sem roupas, sem um olho. Uns diziam que ele enlouqueceu por perder a sua casa num incêndio. Outros diziam que foi por perder o seu olho. E os supersticiosos diziam que era pela magia de uma raposa. Assim, ele viveu o resto dos dias até morrer sem felicidade, em completo desespero. Só encontrando felicidade nos sonhos e paz na morte. Morpheus contava essa fábula para Matthew, o seu corvo. E Matthew pergunta que bem isso trouxe. O monge morreu. A raposa que deveria ajudá-lo fracassou. O Onmyoji perdeu tudo. O que de bom trouxe ao atender o desejo da raposa? Então Morpheus responde que lições foram aprendidas. Ninguém é o mesmo depois de passar por qualquer coisa, seja boa ou ruim. Inclusive o monge, mesmo morto. Assim como Matthew, o corvo, que também está morto, mas ali aprende todo dia como o sonhar é um lugar estranho, onde tudo pode acontecer. Até mesmo onde um monge e uma raposa podem se apaixonar. Onde inclusive alguns que sonham nas distantes regiões onde os bacus pastam, dizem que vive por ali um monge e uma raposa. Outros dizendo que é um homem e uma mulher. De qualquer forma, mesmo de mundos diferentes,
Eles agora vivem nos sonhos. E é desse jeito que termina a história. Os Caçadores de Sonhos é um quadrinho bem diferente do padrão. É uma história totalmente tocante e delicada, escrita como se fosse uma fábula. E se o Neil Gaiman já abordou em toda a série dos quadrinhos cultura celta, escandinava, nórdica, grega, entre várias outras, agora ele vai até a japonesa. A arte é boa e acompanha a narrativa, mas o roteiro é fantástico. E no fim, você realmente acredita que está ouvindo um sonho, talvez uma lenda, ou uma história do folclore, ou até algo que realmente aconteceu. É uma história onde os perpétuos não estão muito presentes, mas as suas essências estão. Porque é uma história de destino, de desespero, de destruição, de delírio, de desejo, de morte e de sonho. E tudo isso está no subtexto. Os Caçadores de Sonhos é uma graphic novel póstuma da série principal, ao lado de Noite Sem Fim, por exemplo. E dessas histórias extras, em formato de graphic, talvez a única que falta de Sandman em si seja Teatro da Meia-Noite, que é a única que falta para encerrar o volume 5 do encadernado definitivo do personagem, inclusive. Mas Teatro da Meia-Noite é história para outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.